Olá, eu sou a professora Diana Milena Heck, professora da disciplina Teorias da Literatura, e hoje vamos para a unidade 2 do nosso quarto e último módulo da disciplina. Nessa unidade, nós trabalharemos letramento literário e a difusão da literatura na escola. Na primeira aula, nós trabalhamos um pouco sobre a relação do professor da escola e o ensino da literatura. Neste módulo, nós trabalharemos um pouco sobre o livro didático e como este recurso se comporta relacionado ao ensino da literatura e como ele pode ou não ser usado pelo professor em sala de aula para a difusão da literatura na escola. Bom, então aqui é importante que nós estabeleçamos essa relação entre o letramento literário e o livro didático. Então, por mais de 20 séculos, o livro didático privilegiou a linguagem verbal, né? Então, não havia no livro didático um outro recurso, um outro tipo de manifestação de linguagem que não fosse a verbal. E com isso, havia uma maior ênfase na gramática e na retórica. Então, os livros didáticos, eles trabalhavam com um enfoque muito mais voltado para a gramática do que para qualquer outra relação com o ensino, né? O livro também vai englobar a tradição literária, ou seja, vai problematizar mais a tradição, vai problematizar mais o cânone, né? E da antiguidade ao século XVIII, o livro didático também era utilizado para transmitir a tradição e vincular modelos. Então, o livro era a expressão de um modelo de ensino e também transmissão dessa tradição, né, que poderia ser relacionada com o cânone, no caso da literatura. E após as revoluções burguesas, nós temos aí o livro como objeto de difusão do conhecimento. Então, a Regina Zilberman, ela vai trazer aqui um panorama histórico de como o livro didático foi utilizado e interpretado para o ensino. Então, nós temos aqui muito mais um recurso que privilegiava a linguagem verbal, que privilegiava o trabalho com a gramática, que englobava principalmente a tradição literária, né, que era utilizado para transmitir essa tradição e vincular modelos, ou seja, vincular modelos e, ao mesmo tempo, isso definia aquilo que era certo, aquilo que era correto e aquilo que era que pertencia à tradição e aquilo que não pertencia à tradição, né? E depois das revoluções burguesas, que sim, o livro didático foi utilizado como um objeto de difusão do conhecimento. Continuando com a Regina Zilberman, nós temos aqui do século XVIII ao século XIX o livro didático sendo utilizado como o estudo da língua materna. Então, o livro didático era o recurso para que pudéssemos estudar a nossa língua materna. E através desse estudo inicial da língua materna, esse livro também era utilizado para expressar a voz de grupos hegemônicos. Então, aqui é muito interessante que a gente note que o livro didático ele era estrategicamente utilizado e ele ainda hoje é estrategicamente utilizado. O livro didático ele tem que ser visto, ele tem que ser analisado como um documento, como um objeto político, como um objeto que expressa um discurso, que expressa um posicionamento. O livro didático ele não é neutro, né? Então, a escolha do que entra no livro didático e do que não entra no livro didático, ela é muito interessante e isso precisa ser analisado pelo professor. Então, considerando aqui o ensino da literatura, quais os autores, quais as obras, quais os gêneros literários, né, que permanecem nos livros didáticos, que são vinculados pelo livro didático, como a literatura é problematizada, como ela se apresenta. Todas essas questões são muito interessantes para que a gente consiga
veicular para que a gente consiga elaborar essa voz que está por detrás da apresentação do livro didático. Nós ainda hoje temos a expressão da voz de grupos hegemônicos nos nossos materiais didáticos. Então, esta é uma tarefa do professor enquanto investigador. Investigar este livro que chega até ele, que seria aí o veículo de ensino, o veículo de comunicação com os alunos. Que tipo de material está sendo dado ao professor e que tipo de material está sendo ofertado ao aluno para que ele aprenda a literatura. Continuando, então, com a nossa perspectiva histórica, nós temos aqui a literatura nacional apresentada no livro didático, ou seja, a história da literatura com as características, o momento histórico, o momento social, o momento cultural, né? E o livro didático aqui como um elemento que torna padrão o conhecimento. Então, se nós formos analisar, o livro didático ele é veiculado, né, pelo Brasil todo. Então, muitas vezes, as escolas de grande parte do país usam o mesmo material didático, né, e aprendem de uma maneira padronizada, né, o mesmo conteúdo veiculado da mesma forma através do livro didático, né, para várias regiões do Brasil. E como a realidade das escolas brasileiras ela é, no sentido geral, mais problemática, ou seja, os professores não têm muitos acessos a outros recursos, os professores não têm estrutura nas escolas para que eles possam levar outros materiais, outros suportes, outros modos de trabalhar com a literatura, o livro didático acaba sendo a única opção, né? Então, a voz que ressoa no livro didático é a verdade que o aluno vai aprender, desde que é a verdade que o aluno vai aprender. Isso se o professor não tiver um perfil crítico e não souber problematizar aquilo que está posto na sua obra. Continuando, então, em 1808, nós temos aqui a publicação de obras escritas no Brasil, e no século XIX, vivenciamos a falta de material didático em sala de aula, com a oferta de livros didáticos estrangeiros. Este é outro ponto que merece ser problematizado. Então, quando nós temos acesso a materiais didáticos estrangeiros, nós não estamos necessariamente enriquecendo o nosso ensino. Nós estamos deslocando o ensino da realidade do nosso público. Então, se eu problematizo o estudo da literatura a partir de um material didático estrangeiro, eu não estou partindo do meu espaço, eu não estou partindo do meu locus enunciativo, eu estou problematizando uma realidade que muitas vezes nem eu, enquanto professor, conheço. Então, esta é sim uma questão que merece ser debatida. Então, qual livro didático chega para mim, enquanto professor? Que tipo de discurso esse livro didático veicula? Que tipo de material esse livro didático apresenta? Como esse material se comporta em relação ao ensino da literatura? É um ensino mais tradicional, mais padronizado, apresentação de escolas literárias, principais gêneros, obras e autores e características? Ou proporciona uma maior reflexão, um maior enriquecimento de leitura para formar o leitor competente e crítico, né? E da onde esse material vem? Quem escolhe esse material? Então, aqui são apenas algumas questões importantes para que nós nos atentemos em relação ao livro didático e o seu uso em sala de aula. Um livro didático aqui é um gênero próximo ao literário. Então, a Regina Zilberman vai problematizar essa questão e ela diz que o livro didático ele pertence à literatura. Ele nasceu para difundi-la sob suas várias formas, seja como uma modalidade singular de expressão, exemplo de uso bem acabado da língua e maneira de ser e falar e ser imitado, e por causa disso,
converteu-se no paradigma repetido em outros campos do saber. Então aqui Regina Zilberman ela vai dizer que o livro didático ele pertence ao campo da literatura, pois nasceu para difundi-la sobre suas várias formas. Mas será que o livro didático, da maneira como se apresentou até agora e como ainda se apresenta, possui mesmo esse caráter? Será que ele cumpre com essa função que a Regina Zilberman problematiza aqui? Continuando, então, nós temos aqui a consolidação da produção dos livros didáticos nacionais no período republicano, em 1889. Então, a partir desse momento, nós temos aqui uma maior produção de material didático no contexto brasileiro, né? E esses materiais, eles privilegiavam o mundo das letras, começando pela leitura e aquisição da escrita. Então, o livro didático como meio de alfabetizar o aluno, e chegava-se ao conhecimento da literatura. Então, o primeiro processo era o de leitura e escrita para chegar à literatura, que da sua parte era representada por trechos, mas que pertencem aos gêneros descritivo, narrativo ou oratório, ou seja, os gêneros nobres. Então, aqui a gente tem, o primeiro passo do livro didático é alfabetizar o aluno para depois chegar à literatura, que era apresentada por trechos. Então, aqui, novamente, nós temos a problematização da literatura através de fragmentos. O aluno não tem acesso à obra como um todo. O aluno tem acesso a determinados fragmentos, né? E até a escolha desses fragmentos, ela precisa ser problematizada. Por que tal fragmento é apresentado ao aluno e não outro fragmento que poderia talvez levantar uma discussão mais profunda, uma discussão sobre temas que seriam mais pertinentes, mais importantes, mais interessantes de serem vinculados para uma discussão com os alunos, né? E os gêneros nobres. Então, aqui a gente tem muito ainda o aspecto da apresentação da literatura nesse modelo tradicional, preservar a tradição, preservar o cânone, né? Ao invés de problematizar as múltiplas formas de apresentação da literatura no contexto brasileiro e em outros contextos. Aqui, a Regina Zilberman ela vai trazer uma proposta de formação literária, que vai dizer o seguinte: nos primeiros níveis, a leitura corresponde à aprendizagem dos sinais gráficos, as letras, né? Depois, a leitura vai introduzir o indivíduo no mundo da escrita, e quanto mais o sujeito se adentra no mundo das letras, representado pela escrita e por trechos lidos em voz alta, tanto mais ele se habilita ao conhecimento dos gêneros elevados que pertencem à literatura. Então, essa formação literária, novamente, ela está muito pautada aos gêneros elevados, à literatura da perspectiva tradicional, da perspectiva canônica. Então, primeiro aqui, leitura e literatura atrelados à aquisição, né, de alfabetização, ou seja, a leitura e a literatura para alfabetizar, né? Para ler e escrever, né? E depois que esse sujeito encontra-se alfabetizado, sabe ler e escrever, para que esse sujeito possa ler trechos, né, dos gêneros elevados. Então, aqui, novamente, a gente tem muito essa ideia da problematização da literatura pelo livro didático como algo muito específico, fragmentado e que sempre está relacionado aos gêneros elevados, à tradição literária, e nunca pela discussão da literatura como um todo, a tradicional e a popular. Os livros didáticos, então, nesse sentido, eles incidem em certa figuração da língua e da literatura que determina o tipo de veiculação que essas recebem na sociedade e na cultura. Logo, impõe uma concepção de leitura e de consumo de criações literárias. E esta é, sim, uma verdade. Então, o que o livro didático apresenta como fonte
de leitura como fonte de conhecimento da literatura é o que veicula na sociedade e na cultura. E isso é uma forma de impor uma concepção de leitura e uma concepção de consumo das criações literárias. Então, o que o livro didático vai apresentar ou o que a escola vai dizer para o aluno ler, né? Porque há muitas escolas que já no início do ano letivo dão uma lista das leituras que serão obrigatórias para o aluno ao longo do ano. E aí o aluno vai lá e adquire aquelas leituras que ele terá que fazer para a disciplina de literatura, né? Então você impõe um consumo para aquele aluno, para aquele público. Você impõe o que é literatura, né? Então, por isso que, novamente, é muito interessante que o professor ele tenha esse senso crítico, ele observe o material didático e que ele consiga problematizar essas questões com os seus alunos. Dizer para o aluno, veja, o livro didático apresenta essa visão mais tradicional. O livro didático está somente elencando autores que pertencem à tradição, autores que pertencem ao cânone, mas nós temos que conhecer, nós temos que problematizar a literatura tradicional e popular. Nós temos que conhecer outros gêneros, outros suportes que vinculam a literatura e que estão sendo lidos, que estão sendo trabalhados, né, em nossa sociedade. Então, é também interessante que o professor traga elementos da cultura desse aluno. Então, por exemplo, se o professor está no Mato Grosso do Sul, é importante que ele trabalhe com o aluno autores que pertencem à sua cultura, né? À sua identidade, que tragam a sua identidade, né? Então, trabalhar Manuel de Barros no Mato Grosso do Sul é um elemento essencial, é um autor que, apesar de muito conhecido, mas ele também precisa ser problematizado dentro do contexto identitário do sul matogrossense, o que possibilita uma aproximação desse aluno com a sua identidade. Ele aproxima o aluno com a literatura porque há nessa literatura elementos, né, que são identificados como da sua realidade, do seu cotidiano, da sua cultura e da sua identidade. A formação literária, ela não leva ao mundo dos livros, e sim a simulacros. O conceito de literatura aí proposto isola uma parte, o texto, do todo, que é o livro. Produto material que congrega autor e obra, sociedade e mundo representado, cultura e economia. A literatura, nesse sentido, então, fica fora da escola. Então, é outra questão que precisa ser levantada. A maneira como a literatura é trabalhada na escola, e isso eu estou levando em consideração que não seja a culpa do professor, e sim a maneira como a literatura chega através do livro didático e todos os recursos que o professor tem ou não em mãos para trabalhar com a literatura na escola, né? Sabemos que ele não tem tempo, sabemos que ele não tem estrutura tecnológica, muitas vezes estrutura física da própria escola, número de alunos, né? Recursos disponíveis para trabalhar de uma maneira satisfatória a literatura com os seus alunos, né? Então, a maneira como a literatura ainda acontece na escola, ela é em forma de simulacros. Você tem trechos, você tem partes, você isola não só o texto, porque o texto na íntegra dificilmente consegue ser trabalhado, mas você isola então o texto em fragmentos, você isola esse fragmento em uma determinada corrente literária, em um determinado período, em uma determinada característica. Então, o ensino ele se torna muito encaixotado, certo? Você não tem a ampliação da literatura e a problematização do autor
e obra, autor, obra, público, obra e sociedade e mundo que está representado nessa obra, a cultura, a economia e outras questões, né, extraliterárias, outros fatores extraliterários que são trabalhados, que deveriam ser levados em consideração no momento da discussão da obra. Então, se nem a obra ela é totalmente trabalhada, que dirá esses outros elementos extraliterários que são igualmente importantes para que nós entendamos a complexidade desse sistema literário. Então, nesse sentido, nós perdemos, porque a literatura, o grosso da literatura, todo o potencial da literatura fica fora da escola. O aluno não consegue acessar o que seria o grande potencial de reflexão sobre o que é o texto literário e a leitura literária. Na atualidade, né, a literatura na escola se apresenta da seguinte forma: como uma possibilidade de texto ou gênero discursivo, ainda prevalecem os fragmentos, né, ao invés do trabalho com a obra na íntegra, e a literatura literária ainda preconiza o fortalecimento do cânone. Então, nós ainda temos aqui uma questão problemática, né? E como, nesse sentido, o livro didático ainda veicula isso, né? Então, o texto literário como um gênero que é apresentado através de fragmentos que fortalecem o cânone, ou seja, a tradição, né? Então, nós ainda temos esses elementos muito marcantes no ensino da literatura que são vinculados ainda, em grande parte, pelo livro didático, que para a grande maioria das escolas, principalmente as escolas públicas do Brasil, é o único recurso disponível, né, que o professor tem para trabalhar com a literatura e que o aluno tem acesso para a leitura. E nesse sentido, então, o leitor, né, até um certo período da história do Ocidente, ele era formado para a literatura. Hoje, o leitor é alfabetizado e preparado para entender textos, ainda orais ou já na forma escrita, como querem os PCNs, em que se educa para ler e não para a literatura. Então, nós temos aqui um leitor que ele é instruído a ler, não a entender o texto literário. Simplesmente saber ler, não ser esse leitor competente e crítico que consegue acessar as camadas mais profundas do texto literário. E este é um problema da escola na atualidade. Principalmente após o período de pandemia, notou-se em grande escala no ensino fundamental que os alunos que estavam no período do ensino fundamental 2, após a pandemia, eles perderam e muito essa competência leitora. Muitos alunos voltaram para as escolas, né, na modalidade do ensino presencial e não sabiam ler. Ou sabiam ler, ou seja, decifrar as palavras, decifrar os códigos, mas não conseguem compreender o texto literário, não conseguem compreender o que está posto, não conseguem interpretar um texto básico, inclusive. Então, nós também temos que lidar com o fato de que a pandemia e os muitos alunos que não tiveram acesso a aulas, né, mesmo que remotas, eles perderam e muito, retrocederam muito no processo de alfabetização. Então, se eles perderam essa competência leitora, ou se eles não desenvolveram, tal como deveriam para a sua idade escolar, a competência leitora, logo há uma grande lacuna. Então, se o aluno não consegue ler, ele automaticamente não conseguirá interpretar, refletir e acessar o conteúdo do texto literário. Então, os professores também estão tendo que lidar com esse tipo de situação na escola na atualidade. Então, antes de trabalhar a literatura,
é preciso voltar e trabalhar a competência leitora do aluno para depois construir esse processo de leitura literária com ele. Aqui eu trago um quadro interessante do Rio do Cosson que vai diferenciar a leitura ilustrada da leitura aplicada. Isso quer dizer o seguinte: a leitura ilustrada seria a fruição de obras literárias sem o exercício educativo do processo de leitura, ou seja, a simples fruição do texto literário. Já a leitura aplicada usa o texto literário para ampliar e consolidar a competência leitora e escrita. Então, aqui nós temos esses dois tipos de leitura que acontecem na escola na atualidade, né? Então, a simples leitura pela fruição e a leitura para ampliar e consolidar a competência leitora e escrita do aluno, né? Então, nós lidamos com esses dois tipos de leitura na escola, né? Trabalhados pelos professores, e também lidamos com o fato de o professor tentar, né, principalmente após a pandemia, usar o texto literário para ampliar e consolidar essa competência leitora e escrita do aluno, que perdeu muito no seu processo de alfabetização e consolidação do seu processo de alfabetização, principalmente na pandemia. Então, principalmente a leitura aplicada aqui tem sido um grande desafio para os professores na atualidade, né? Não só pela pandemia, não só para os alunos do ensino fundamental, mas também para os alunos do ensino médio, né, que apresentam igualmente grandes problemas de interpretação do texto literário. Então, agora eu trago algumas reflexões sobre literatura e escola na atualidade. O ensino da literatura na atualidade. Então, através da BNCC e através da reforma do ensino médio, nós temos aqui uma grande problemática, porque o documento aborda o trabalho com a literatura, os seus diversos gêneros, apresenta aí uma proposta de trabalho com a literatura de uma forma evolutiva no ensino médio. Você trabalha diversos gêneros, você trabalha a tradição popular, você trabalha a tradição canônica da literatura. A BNCC traz na proposta de trabalho da literatura com outras modalidades, né, como gêneros musicais, o rap, os slams. Propõe o trabalho com literatura indígena, propõe o trabalho com literatura africana de língua portuguesa, com a literatura latino-americana, né? Mas será que a escola tem estrutura, justamente com a reforma do ensino médio, em que os professores de língua portuguesa perderam aulas? Será que dá para trabalhar tudo isso, né, com as poucas aulas que restam aos professores de língua portuguesa e literatura? O enfoque maior da literatura, ele ainda se centra mais no ensino médio, justamente porque está atrelado a aprender literatura para atingir uma boa nota no Enem ou passar no vestibular, e não como um processo de reflexão, né? Não como um processo de leitura no sentido mais competente do termo. E as condições para o trabalho com a leitura literária. Será que é possível? Será que o professor ele tem boas condições para acessar tudo que a BNCC diz que seria importante que o aluno visse, né? Com o pouco tempo que ele tem de aula, será que o professor tem condições de tempo, condições de formação? Será que ele tem condições de estrutura de sala de aula, número de alunos, ou seja, possibilidades de acessar os alunos e recursos tecnológicos, didáticos, paradidáticos, para trabalhar toda essa diversidade que a BNCC propõe para o ensino da literatura? Bom, também, como eu já mencionei, temos que levar em consideração a estrutura da escola, os materiais didáticos, os materiais disponíveis, né? Qual é o livro didático, o que esse livro didático veicula, há outros materiais, há outros suportes, há um recurso tecnológico à disposição do professor para que ele possa acessar
não só o livro físico, mas também o livro digital e outras plataformas, plataformas de leitura, fóruns de discussão sobre a literatura, enfim, outros recursos, né? O tempo de aula é suficiente? O número de alunos por sala é adequado? O professor tem condições de trabalho que possibilite levar uma aula de literatura apropriada aos seus alunos? As realidades das escolas brasileiras. Então, as escolas, né, apresentam uma estrutura que é viável ao ensino, que é agradável ao ensino, que possibilite um ensino de qualidade, confortável ao aluno e ao professor, né? Então, só algumas reflexões que eu acho que cabe a cada um pensar como essas questões são apresentadas dentro da sua realidade e se seria possível um trabalho mais adequado, mais dinâmico, mais aprofundado com a literatura, se todas essas questões, se todos esses elementos fossem bem atendidos. Ler é um processo que envolve 4 elementos: autor, leitor, texto e contexto, em uma relação de diálogo que tem como objetos o texto, o contexto e o intertexto. Então, aqui eu trago uma problemática do Hildo Cosson sobre os modos de ler a literatura, possibilidades de ler a literatura. Então, ele traz aqui nesse quadro o texto literário e esses 3 contextos, né, esses 3 elementos, o contexto, o texto e o intertexto, e como esses 3 elementos se comportam no processo de leitura. Então, levando em consideração aqui que nós temos o contexto, que é o espaço ou o meio que possibilita a leitura, né? O contexto é o que oferece as coordenadas para que o leitor possa reconstruir o texto. E nós temos o intertexto, na outra ponta, que é a experiência da leitura de outros textos. Então, vamos partir agora para o contexto e como o contexto se relaciona com cada um dos seus elementos aí. No contexto autor, nós temos aqui a relação da leitura de cunho biográfico. Então, no contexto autor, o que vai ser levado em consideração é o autor do texto. Então, nós vamos procurar veicular aqui características biográficas desse autor dentro do texto literário, os indícios da vida desse autor. Há elementos que condizem com a própria vida do autor no texto literário? Já no contexto leitor, nós podemos estabelecer paralelos entre a obra e o leitor, ou seja, as conexões entre o texto e as experiências do próprio leitor. No contexto texto, né, nós temos a exploração da temática do texto, ou seja, vamos para o texto literário em si, e no contexto intertexto, nós vamos ler a obra como um documento social, ou seja, nós vamos discutir fatores e questões da sociedade, ou seja, como a sociedade é problematizada no texto literário. Já partindo para o âmbito do texto, quando relacionado texto-autor, nós temos aqui o olhar para o estilo do autor, as marcas de escrita do autor. Então, alguns autores têm um estilo muito específico, muito característico. Quando nós pegamos aquela obra, é o estilo do Saramago, é o estilo do Guimarães Rosa. Então, nós identificamos um estilo muito característico desse autor no texto literário. Já a relação texto-leitor vai explorar os efeitos do texto sobre o leitor, os efeitos de leitura, ou seja, como o leitor experimenta o texto literário e quais são os efeitos que causam, né, em si. Já no texto-contexto, nós temos a materialidade da obra, ou seja, como a obra se apresenta de uma maneira material, ou seja, como é o projeto editorial dessa obra, certo? Então, nós temos o texto como conteúdo e nós temos a materialidade da obra que também deve ser lida, que também deve ser analisada e muitas vezes apresenta elementos muito simbólicos para que nós entendamos o texto. Já o texto intertexto vai estabelecer aí a relação da língua literária da obra.
Então, aquilo que a obra vai problematizar sobre o que é a literatura. E partindo então para o último elemento, o intertexto, quando relacionado com o autor, nós temos aqui intertexto autor, quando o leitor vai buscar rastros das leituras de outros textos que levaram à elaboração daquela obra. Ou seja, quando nós lemos uma obra e nós conseguimos identificar que aquele autor leu outras obras, que aquele autor leu outros autores e, né, isso está presente, isso aparece como uma marca. Por exemplo, quando nós lemos Horácio Quiroga, que é um escritor uruguaio, nós percebemos que o Quiroga foi um leitor do Edgar Allan Poe, porque ele tem algumas características, ele tem temas, ele tem o modo como a sua literatura se apresenta, ela nos remete muito ao Edgar Allan Poe. Problematizando o intertexto, leitor, nós temos a aproximação entre o texto lido e outros textos lidos pelo leitor. Então, aqui entra a noção de bagagem de leitura do próprio leitor. Então, aquilo que ele tem já como bagagem de leitura e quando ele acessa a leitura deste texto, quais são as relações que ele consegue realizar com aqueles outros textos que ele já tenha lido. Intertexto-texto, nós temos aqui as referências diretas a outros textos, a outros autores, citações ou alusões. Então, quando o próprio texto ele sugere uma referência a um outro texto, a um outro autor, que está já relacionado na obra. Por exemplo, o Miguel de Cervantes, quando ele vai escrever Dom Quixote de la Mancha, ele tem um capítulo, ele vai citando vários outros escritores, várias outras obras muito importantes, né, obras, novelas de cavalaria, e ele também cita, né, as suas próprias obras. Então, ele se autocita e cita também outras obras e outros escritores famosos. E, por último, o intertexto-contexto. Então, seriam os arranjos dos gêneros e os estilos literários, ou seja, como isso se apresenta aqui na própria obra. Então, aqui, esse seria um quadro que apresenta possibilidades de ler literatura, né? Então, como o Rio do Cosson, ele conseguiu sistematizar algumas possibilidades para que nós possamos ler literatura. Então, se o nosso foco vai estar centrado no contexto, no texto ou no intertexto. Então, aqui são possibilidades, são modos de olhar para o texto literário. E seria, então, muito interessante a aplicação desses modos ou de um desses modos em sala de aula com os alunos, problematizar essas questões a partir da escolha de um texto literário com os alunos. Bom, para a nossa aula de hoje, então, nós contamos com o Rio do Cosson, os modos de ler da leitura literária, e também com a Regina Zilberman, letramento literário, não ao texto, sim ao livro.